bem, a gente amá-la. Coloca isso no seu coração. Esse é o Evangelho do Senhor. Estou pregando placa de igreja, não. Estou pregando o amor de Cristo. Quem está entendendo? Eu procuro ensinar isso para aqueles que estão do meu lado. Quem está entendendo? Procura ensinar. Porque fé não é só gritar, não. Fé não é só fazer sacrifício, não. Fé, a maior fé que existe é ter amor dentro do quê? Do coração. É não olhar a quem e sempre fazer o quê? O bem. Diga glória a Deus. Então nós não podemos tratar ninguém com o quê? Com diferença. Quem está entendendo isso, igreja? Ninguém com diferença. E ele diz aqui, onde nós paramos? No 3, né? E tratardes com diferença o que tendes o quê? Traje de luxo. Ele disseste, tu assenta aqui em lugar de honra. E disseste ao pobre, tu fica ali em pé. Ou assenta aqui abaixo do que? Do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Diga glória a Deus. Sabe por que Jesus diz isso? Porque a intenção daquela pessoa não é salvar, não é levar o amor de Jesus para ela. Pelo contrário, os olhos dela estão postos não em você, mas estão postos no anel, no teu traje, no que você tem. Quem está entendendo isso? Quando um homem olha para você dessa forma, você tinha que sair fora dele, porque ele não está interessado na tua pessoa, ele está interessado no que você tem. Porque o homem de Deus, ele é interessado naquele que não tem, e naquele que tem, e principalmente naquele que não tem nada. Quem está entendendo isso? Tem muita gente que é burro, perdão da expressão, burro, que estão dentro da igreja sendo bajulado, achando que o pastor ama. Mentira. Ama só o que ela tem, perde tudo para ver o que ela vira na mão dele. E Jesus Cristo não, meu irmão. Tem você ou não tem, Ele ama você do mesmo jeito. Quem está entendendo, né? Eu mostro isso, eu provo para você. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, prestes para ser crucificado, perdão, do lado dele tinha dois o quê? Dois o quê? Ladrão. Eles tinham o quê? Nada, a não ser crime. Mas um deles reconheceu que mesmo Jesus crucificado, sangrando, pregado, com a coroa de espinho na cabeça, que ele era rei, que ele tinha o quê? Um reino. Quem está entendendo? E ele disse, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrar na onde? No teu reino. E Jesus disse, tu ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem está entendendo? Esse é o Senhor que eu prego, amém, igreja? Quem está entendendo isso? Você não pode valer nada para o mundo, mas para Jesus você vale tudo. Diga glória a Deus. E se você reconhecer Ele como Senhor e Salvador na tua vida, Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida. Quem está entendendo isso? É isso que Jesus quer que nós ensinamos. É amar um aos outros, sem exceção do que? De pessoas. Porque quando nós demonstramos o amor para com o próximo, independente do que ele tem ou não, nós estamos demonstrando o nosso amor para o próprio Deus. Quem está entendendo? E quando eu desprezo alguém, é certo que eu estou desprezando o meu Senhor.
porque Ele nunca desprezou ninguém, nunca vai desprezar. Pelo contrário, você está se colocando no lugar dele. Você está querendo ser maior do que Ele, desprezando alguém. Enquanto Jesus enviou essa pessoa até você para você abraçá-la e dizer para ela que Jesus ama e você também ama. Quem está entendendo isso hoje? Hoje nós vivemos aí muita palavra e pouca obra, pouca atitude. Ainda tem uns que têm coragem de dizer que nós somos bandidos. O que um casal desse tem a oferecer para mim, para a igreja? Fala para mim. Fala para mim o que eles têm. Não tem nada. Não tem nada. E os olhos de Deus estão postos a eles hoje. Você consegue entender isso? Pelo contrário, esse é o salário do homem de Deus, a minha igreja, uma vida restaurada. E ele diz assim: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em quê? Em fé. Diga glória a Deus. Olha que palavra é essa. Você pode ser pobre para o mundo, irmão, mas você pode ser rico em fé. Diga glória a Deus. De repente você olha para você agora e tem vergonha de você. Você acha que você é pobre, mas Jesus está dizendo que você pode ser rico em fé. Diga glória a Deus. Rico em fé. E se você for rico em fé, você tem mais do que tudo eles. Então diz mais aqui a palavra de Deus. Aonde nós paramos? E herdeiros do que? Diga a glória a Deus. O que aquele ladrão tinha? Nada. Mas ele era rico o quê? Ele era rico o quê? Em fé. Quem está entendendo? Porque é fácil você reconhecer ou acreditar numa pessoa bem ultrajada. É fácil você acreditar numa pessoa que está com a coroa de pérolas, bem vestido, sentado num trono de ouro. É fácil você acreditar que ele é rei e que tem o quê? Que tem um reino. Mas é difícil você olhar para alguém pregado na cruz, sangrando, com a coroa de espinho na cabeça. Aí que é difícil você reconhecer que aquele lá é rei e tem um reino. E ele reconheceu porque ele era rico em fé. E como o Senhor prometeu, ele tornou herdeiro do reino do quê? De Deus. Quem está entendendo aí? Porque Deus prometeu. Só os ricos em fé vão herdar o reino de Deus. E para ser rico em fé, não podemos fazer exceção de pessoas. Quem está entendendo isso? É o que o Senhor diz. Quem quer herdar o reino de Deus? Então você tem que ser rico em quê? Rico em quê? Em fé. Eu não tenho nada não, mas o que eu tenho é amor dentro do meu coração. Amém, igreja? E isso me torna o quê? Quem entendeu a palavra de Deus? Você entendeu sim ou não? Você entendeu mesmo? Sim. E ele diz: entretanto vós outros menosprezaste o quê? O pobre. Não sois o quê? Rico? Não sou rico que vos oprimem? Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome?
que sobre vós foi o que? Invocado. Quantos são os que tiram sarro de nós, não é verdade? Porque nós acreditamos naquele que invocamos. Não é verdade? Quem não está entendendo isso? Vocês são malucos. Vocês são loucos. Vocês ir na igreja dar dinheiro para o pastor. Vocês acreditar nessas bobageiras, nessas barbaridades. Não é verdade? São os mais bens. Como o próprio Lula, esses tempos atrás, zombou de nós, dos evangélicos. Quem viu isso? Você viu sim ou não? Então você está por fora. Quem viu? A senhora viu? Ele não zombou de nós sim ou não? Zombou. E muitas das vezes nós damos mais valor a ele do que um casal como esse ou com qualquer outra pessoa aí fora. Muitos de vocês já brigou até por causa dele. E ele muitas das vezes menospreza de você. Você já discutiu por eles, brigou por eles. Que a única coisa que vocês recebem em troca é o menosprezo, a falsidade, a ingratidão. Porque nunca um país esteve tão corrompido como está nos dias de hoje. Então diz mais a palavra de Deus no versículo: se vós contudo observais a lei regia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti e fazeis bem. Diga a glória a Deus. Se todavia fizer exceções de pessoas, cometeis o quê? Cometeis o quê? Pecado, sendo erguidos pela lei como transgressores. O que é uma pessoa transgressora? Que transgride. Transgredir é o quê? É não obedecer. É rejeitar a lei de quem? De Deus. Quem está entendendo, igreja? Diga a glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Glorifica Jesus. Mas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Quem ama Deus? Como que você mostra o teu amor para com Deus? Como que você mostra o que você ama a Deus? Como? Amando o próximo. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? É o seu filho? É o seu marido? É o seu parente? Não. Seu próximo são esses daqui, ó. São próximos, são aqueles que você não conhece. Todos são próximos. Diga a glória a Deus. Então temos que amar todos, independente do que tem ou do que não tem. Porque só assim vamos herdar o reino de Deus. Só assim vamos herdar as promessas de quem? De Deus. Diga a glória a Deus. Quem assistiu o Gugu esses dias atrás? Que um homem ganhou R$100. Quem assistiu? E o que ele fez? Ele poderia ter pensado só. Ele saiu correndo e dividir com quem? Com o próximo. E o que Deus fez na vida dele? Sabe quanto que Deus fez? Aquele que dividiu 100 com os próximos ganhou 100 mil. Foi ou não foi? 100 mil. Se ele tivesse sido egoísta e não pensado em ninguém, enfiado no bolso, até o que ele tinha ele ia perder. Mas a alegria dele foi pagar o almoço para os próximos. Pessoas que estavam com o quê? Com fome. Ele se compadeceu, ele amava quem? O próximo. E as promessas de Deus desceu sobre a vida dele. Quem está entendendo? É assim que vão herdar as promessas de quem? De Deus. Diga a glória a Deus. Foi verdade ou não foi? Quem assistiu aqui lá? Amém, igreja? Você quer ser uma pessoa vitoriosa na vida?
que é ser uma pessoa vitoriosa?